Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento do seu dia você está assistindo esse episódio, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal do Vale um Podcast. Pegue seu bloco de notas, se acomode na cadeira, pegue um cafezinho, porque se estamos aqui reunidos, é porque essa história vale um podcast. Eu sou a Carol Bergler e sou uma das hosts desse programa. Meu nome é Matheus Soares e também sou host desse programa. Nós estamos aqui com a nossa convidada super especial hoje, ela que é advogada, empresária e professora universitária. Juliana Mota, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta. Ju, qual foi a decisão na tua carreira da advocacia que tu tomou que mais trouxe retorno e mais foi positivo para tua carreira de advogada? Mas só um minuto, antes de a nossa convidada responder, você que está assistindo, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é importante pra gente saber que você está gostando do nosso conteúdo. Juliana, pode responder a pergunta, por favor. Bom, vou reiterar aqui meu agradecimento, estou muito feliz de estar aqui hoje nessa entrevista. A minha resposta com relação à decisão, que foi mais importante na minha carreira de advogada, porque eu iniciei como advogada no ano de 2008 e eu me especializei em Direito do Trabalho e iniciei lá em Florianópolis como associada de um tio meu, que era advogado também na época, e posteriormente eu abri uma filial do escritório aqui em Itajaí. E trabalhamos juntos muito tempo. Só que no decorrer dessa carreira conjunta, eu virei sócia, me tornei sócia dele e de mais um amigo nosso, eu percebi que o meu foco seria muito mais em gerir conflitos do que propriamente resolver um conflito que já estava lá na justiça. Então, eu me especializei na gestão jurídica de empresas, para entrar nas empresas e resolver os conflitos internos. E o que aconteceu? A minha decisão mais assertiva, na minha concepção, foi me retirar da sociedade e voar sozinha, e seguir na minha carreira solo. Maravilha. Então, hoje, tu tens um escritório sozinha, ou tu tem mais alguém, tem novos sócios, associados? Como que tá hoje a tua estrutura de escritório? A minha carreira é dividida até hoje em 3 momentos, Então, eu iniciei com o meu tio, lá em Florianópolis, foi um período muito bom, maravilhoso, eu aprendi muito, adquiri muito conhecimento. Em Florianópolis, eu fiz uma pós-graduação para especialização em concurso da magistratura do trabalho, e isso é até uma dica para os recém-formados, essa dica para você recém-formado que quer seguir na carreira do direito do trabalho, é frequentar ambientes que tenham autoridades da matéria de direito e processo do trabalho. Então, eu comecei essa pós-graduação na Amatra, que é uma escola de preparação para a magistratura do trabalho em Floripa, e lá eu tinha como professores muitos juízes do trabalho. Então eu comecei a ficar conhecida, as pessoas começaram a ver quem era Juliana Mota, conhecer o meu trabalho e a minha pessoa, eles passavam conhecimento ali naquele momento, e também me viam nos fóruns, na vara do trabalho, fazendo as audiências. Então eu comecei a ser conhecida, reconhecida nesse ambiente. E posteriormente, em Itajaí, eu terminei essa pós-graduação de magistratura do trabalho em Itajaí e comecei a frequentar os fóruns trabalhistas de Itajaí com esses professores, as audiências eram feitas por esses professores, juízes que estavam me ensinando ali naquele momento. Saindo dessa sociedade, eu segui nessa gestão jurídica empresarial, que eu falei para vocês, que eu me especializei, porque eu senti no meu coração que o que mais me movia era que os conflitos não ocorressem, E me entristece ter que resolver o conflito litígio em juízo, porque todo o processo tem emoção, além de ter a técnica, o direito ferido, tem a emoção, as partes, elas estão magoadas, elas estão tristes, enfim. E eu, sozinha, eu consegui me especializar ainda mais nessa gestão jurídica empresarial e focar também numa grande paixão na minha vida, que é a docência. Então, eu comecei a estudar mestrado, comecei a fazer um mestrado na Univale, fiz uma prova, consegui uma bolsa para fazer um mestrado na Univale de Ciências Jurídicas, para conquistar também um dos meus grandes sonhos, que era ser professora universitária, que hoje eu alcancei esse sonho. Ju, e tanto concurso aí pagando bem, por que você vai advogar? Por que você gosta dessa carreira de advocacia? O que te chama mais atenção? Ainda mais por ter passado por uma escola, digamos assim, que preparava para magistratura, Isso, além disso, para quem não sabe, a minha mãe é
a nossa mãe, né, Carol? É funcionária pública, ela é promotora de justiça e realmente a família sempre nos não incentivou, mas é porque os nossos pais nunca nos forçaram ou induziram a seguir nenhum tipo de caminho específico. Mas como a minha mãe é servidora pública e tem essa estabilidade mesmo, Matheus, de salário, né? Eu comecei a perceber no final da faculdade que eu amava pessoas, eu amava desvendar pessoas e a minha mente é muito objetiva e muito agitada. E para você seguir na carreira da magistratura, você tem que julgar, você tem que se concentrar, ficar dentro de um gabinete horas, lendo inúmeros processos, inúmeras páginas, porque você decide a vida das pessoas. E a minha mente, o meu ser é muito além de ficar sentada... Do gabinete, de ficar sentada numa sala, lendo as páginas, que é lindo, isso é importantíssimo, né? Mas é fundamental, eu diria, no direito, o magistrado, o Ministério Público que investiga, que é o fiscal da lei. Só que o advogado, o que eu percebi, me formando depois, estudando, que... Inclusive nessa escola preparatória da magistratura, que a minha mente, o meu perfil, meu coração, ele é muito mais do que propriamente ficar no gabinete, né, julgando processos. E além disso, algumas pessoas sabem, eu sempre quis fazer também a faculdade de psicologia, porque eu acho incrível a diversidade, várias culturas, várias criações, os traumas que as pessoas passaram. Então, as pessoas que passam na nossa vida têm histórias diferentes e eu acho isso fantástico. Por isso que me formei em Direito, pensando na psicologia, tendo a certeza, depois de que me formei na Escola da Magistratura, que essa revolução, que eu digo que eu sou uma pessoa muito utópica, que eu quero que todo mundo se abrace, beije, que o mundo seja feliz e tento fazer isso. Sei que não é possível de uma maneira coletiva só nós fazermos, o coletivo tem que fazer, mas eu percebi que eu poderia juntar a psicologia com a advocacia dentro das empresas. Estudar os perfis dos empregadores, que muitos deles não têm conhecimento da lei, porque talvez só tenham informações da contabilidade, e os perfis dos empregados, que se motivam pelo quê? Uns se motivam por altos salários, outros se motivam por um ambiente colorido, saudável, que forneça plano de saúde e vale alimentação. Outros se motivam por trabalhar perto da casa deles. Então, eu, Juliana, percebo que, e respeito, e acho lindo a diversidade. Bem louca, no sentido assim, quero estudar as pessoas. E eu vi que o meu perfil dentro da advocacia seria muito mais útil, né? Porque a gente tem que sim ser útil e servir o próximo, né, o mundo, as pessoas, na advocacia, aplicando essas técnicas de mediação que a psicologia explica também. Inclusive, eu tenho uma especialização em mediação e arbitragem. Então, dentro das empresas, aplicando o direito, que é a técnica que eu aprendi na faculdade, com essa psicologia, que foi o curso de mediação e arbitragem que eu fiz, eu senti e comecei a atuar na advocacia nesse sentido e senti que eu teria muito mais utilidade para os empregadores, para os empregados e para a coletividade, para o meu público, né, para ganhar dinheiro com isso. E muitos advogados, Matheus, ganham mais que promotores e juízes, dependendo de como trabalham e de que nicho escolhem. O advogado e o professor, ele já tem que ser um pouco psicólogo, né? Porque lida com o problema o tempo inteiro, lida com a emoção das pessoas. Então, o próprio empreendedor, ele tem muita questão da falta de equilíbrio emocional, muitas vezes. Então, isso é bem importante. E ter uma pessoa, um profissional que tá ali não só pelo dinheiro, mas entendendo que as duas partes podem sair ganhadoras, ou podem sair em paz, já ajuda muito e facilita muito para não ir para uma demanda jurídica. Foi isso que eu entendi, né, do que tu falou. A questão de mediar ou de prevenir, para que não se chegue na instância de uma ação judicial e ali na cadeira de juiz tu vai ter que dar... Uma pessoa vai vencer só um vai sair vencedor, o outro vai sair perdedor. E aí tu não compactua com essa ideia, tu acha que não, que os dois podem fazer um acordo, se agregar, enfim, cada um segue sua vida. Isso mesmo, Carol. Eu tanto sou a favor de abraçarem-se ao final do conflito, que muitas vezes não é possível, que eu sempre falo nas minhas aulas e aprendi durante a minha carreira e sigo aprendendo com certeza, porque uma das coisas que eu acho que a gente precisa ter na vida são mentores. Então eu tenho alguns mentores na minha vida, alguns deles inclusive me desafiam muito, já me fizeram muito mal, me desafiam ao ponto de me sentir incapaz, mas isso é muito válido, né? Eu leio e escuto muitos podcasts de muitas pessoas influentes e pessoas autoridades no assunto, e eu acho assim que os mentores, eles precisam nos desafiar, e eu falo nas minhas aulas que a mediação, a resolução consensual
para mim, e com certeza, se você for estudar e fazer pesquisa, é a melhor opção. Na carreira, a gente tem que ter, na minha opinião, na carreira de advogado, 3 habilidades. Habilidade técnica, habilidade humana e o comercial. A habilidade técnica, eu falo para os meus alunos, só você pode fazer por você mesmo. Você tem que estudar. Estudar e eu brinco assim, tem que entrar no site do TST, do STF, tem sessões de ADCT, de nulidade de súmula, todos os dias, todos os momentos, e você precisa estudar. Aliado a isso, tem a habilidade humana. E entra o que você falou, Carol, que é a inteligência emocional. Não tem como um acadêmico de direito sair da faculdade pensando assim, eu vou ser o melhor técnico do mundo, mas se você pensar só isso, você não vai ser um bom profissional, porque você precisa desenvolver a sua habilidade emocional. Você vai lidar com pessoas. Ah, professora, mas eu quero ser policial, eu só vou prender ladrão, enfim. Ou eu quero ser o promotor que vai investigar e vai decidir. Independentemente, qualquer carreira jurídica envolve pessoas, envolve conflitos, envolve emoções, envolve âmagos, ego, traumas. Então, se nós, como operadores do direito, profissionais, não desenvolvermos essa nossa inteligência emocional, a habilidade humana, que eu falo, que é o segundo item, de lidar com as pessoas, o sucesso, ou tanto do teu trabalho, quanto da tua autoridade, ele não persiste, porque se você for impertinente, se você não aceitar opiniões, né? Porque no direito mesmo, gente, a gente tem, assim, 3 opiniões para um artigo, né? A cada código sempre que a gente lê. Depende, né? Sempre depende, sempre tem lei especial, situações de exceção. Ontem eu dei uma aula que falava de adicional de penosidade. Vocês já ouviram falar? Penosidade, não. Periculosidade, insalubridade, penosidade, não. Eu não. Também não. Pois então, o adicional de penosidade, ele é previsto na Constituição Federal. E todas as pessoas, né, do direito, estudantes e operadores deveriam saber. Ali diz que um dos direitos... Matheus, toma essa dura. Vocês estamos aqui com 2 advogados. Não deveriam saber por conta de que é específico também da área trabalhista. Mas o artigo 7º da Constituição diz que o adicional de penosidade é um direito do trabalhador urbano e rural. Assim como o de periculosidade e de insalubridade. Todavia, os 3 dependem de lei específica. E o que temos de lei ordinária falando sobre adicionais? Temos leis falando da insalubridade, adicional de insalubridade e de periculosidade, mas de penosidade não temos. Portanto, não é um direito. Porque ele não foi regulado, ele não foi formalizado em lei como prevê a Constituição, né? Então, assim, existem tantos artigos, tantas leis especiais, tantas OJs, tantas súmulas, tantos entendimentos que só o estudante pode estudar e ter essa habilidade técnica, né? Mas a habilidade humana, ela precisa ser trabalhada, porque em qualquer carreira que você escolher, advocacia, Ministério Público, o juiz ele é mais objetivo, ele foca na decisão e nas provas que estão no processo, né? O advogado, isso é uma das coisas que eu acho muito lindas na advocacia, ele pode explorar o que ele quiser. Ele pode não confeccionar provas, mas ele pode buscar provas, ele pode criar teses. Eu tive uma tese bem no início da minha carreira falando sobre estabilidade de cipeiro, de uma categoria especial aqui do Porto, e eu fiz uma tese de analogia, fiz uma tese bem linda e o tribunal confirmou, achou, nossa, legal. Então, isso é emocionante na advocacia. Dinâmico. É dinâmico. E assim, depende de você, claro, depende das provas das partes, né? As pessoas que você vai defender precisam te trazer subsídios para defendê-las, mas a advocacia, ela tem esse dinamismo, essa liberdade. Porque como a lei cabe muitas interpretações na lei, tu pode acabar interpretando algo que ainda ninguém viu. Exatamente. E criar uma tese nova, né? E aí cabe os tribunais acatarem ou não. Isso é muito do perfil, eu acho. Esse perfil mais inquieto, mais dinâmico, gosta mais dessa movimentação. Isso. E tem pessoas que gostam de ficar no gabinete, bater ponto e fazer o que precisa ser feito só ali e não se desafia a fazer algo a mais, né? Mas com certeza deve ter muitos estudantes, pessoas recém-formadas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo. E qual que seria a dica? Porque assim, na nossa época de faculdade, não se ensinava habilidades emocionais. Tu que está no meio acadêmico pode nos confirmar, mas até então não se ensinava nada sobre gestão,
emocional, sobre gestão de escritórios. Eu, particularmente, acho que o Matheus também nunca tivemos aula sobre isso. Então, qual que é a dica para o estudante? Não precisar esperar se formar, mas ele já no decorrer da vida acadêmica dele, ele já entender que ele precisa ter esses conhecimentos também, não só da parte técnica. O que tu daria de dica aí pro pessoal? Então, Carol, eu dei uma matéria, eu lecionei em uma universidade aqui em Itajaí sobre a matéria de mediação e arbitragem. E, inclusive, tu comentou que na nossa época não tivemos aulas sobre gestão, com certeza nem tem hoje, mas a questão emocional de psicologia já está sendo aplicada, as universidades estão trazendo isso. Legal. Então, eu já, inclusive, hoje são matérias optativas, né? São cadeiras optativas no curso de Direito nas universidades, mas eles estão tentando fazer com que elas se tornem obrigatórias. E, como optativa, eu lecionei a mediação e arbitragem. E falei exatamente isso. Porque muitas pessoas falam o seguinte, inclusive um aluno meu falou, professora, eu passei um filme bem denso para eles assistirem sobre uma relação familiar, envolvia filhos, enfim, e eles tinham que fazer um trabalho avaliativo, né, e dar solução com base na mediação, na questão emocional, na questão de habilidade humana, né, que é uma das habilidades que eu conceituo que o operador tem que ter. E um dos alunos falou, professora, eu não tenho condições. Eu falei, mas por que, Pedro? Não tenho condições de defender esse cara, não tenho. Não tenho, eu não tenho saco. A lei diz isso, é aquilo, a mãe deu. E eu falei assim, Pedro, eu entendo que é o teu perfil. Então, o que o acadêmico recém-formado ele tem que ver? Primeiro, o que eu gosto dentro do meu coração? Não é aquele clichê, ai, faça o que ama e você nunca vai trabalhar e vai viver feliz. Não, eu não acredito nisso porque trabalhar, estudar, enfim, tudo tem um lado chato. Eles não querem o tempo inteiro também, O né? tempo inteiro, e vai ter coisas chatas, vai ter desafios, tu vai ficar cansado, não tem isso. Mas você tem que ver primeiro o que move o seu coração, qual o seu perfil, como é a sua mente, qual o seu propósito. Eu vejo assim, o meu propósito é servir as pessoas, é ajudar as pessoas, é que as pessoas se abracem, num sentido figurado, claro. Mas a gente vai ter que focar ali e seguir aquele caminho. E eu falei, Pedro, por mais que você não tenha paciência de ter habilidade humana, você é obrigado a tê-la. Então, o que a gente tem que buscar? Técnicas. E na mediação a gente tem técnicas. Você estuda as técnicas, assim como a gestão. Com certeza eu e a Carol não tivemos educação financeira ou algum tipo de educação específica, né, na nossa criação, mas hoje a gente busca isso, né, por meio de quê? Técnica, estudo. Então, essa questão, primeiro, habilidade humana, emocional, estuda técnicas. Eu sou tímido, professora. Não tem problema, porque eu, nas minhas primeiras audiências também, eu tinha vergonha, eu ficava nervosa, eu não fazia perguntas que tinham que fazer pelo nervosismo. Isso é normal, né? O ser humano, quanto mais ele estuda, mais ele pratica, melhor ele fica. Mas ele se autoconhece, entende aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta, né? Exatamente. O autoconhecimento é essa palavra-chave que eu daria de dica, assim. Se autoconheça, perceba quem é você, seja você, para depois não fazer o que as pessoas acham que é sucesso, que é o que o Matheus falou, ganha bem o concurso. Um concurso ganha bem, um promotor, um juiz, um procurador tem estabilidade financeira. Mas será que o ser dele tá feliz ali dentro, né? Feliz, eu não gosto dessa palavra, você tem que ser feliz ali. Não, você tem que se complementar, porque a vida são várias, a vida é regida por várias áreas, né? Pessoal, profissional. Então você tem que estar seguindo o seu propósito na sua carreira. Não necessariamente ganhando dinheiro é o que vai te, né, mover para o seu propósito. Então, é estudar técnicas, não propriamente psicologia, mas dentro da mediação e arbitragem, por exemplo, que a faculdade já proporciona, você aprende técnicas, sim, de habilidades humanas, como apresentar um conflito para pessoas que estão amarguradas, daí você chama uma delas, tem várias técnicas, chama uma delas sozinha e fala uma coisa e depois fala para outra diferente, e daí fala assim, ó, ele me falou isso, daí sozinho fala, ela me falou isso, daí ele já acalma o coração, daí ele já se vê, ele quer me pedir desculpa, mentira, mas ele quer, né, daí outra técnica, inclusive as salas de mediação e conciliação no judiciário, na vara do trabalho é assim, eles têm os sejus, que são salas cheirosas, perfumadas, com café bem passado, gourmet, com bala, com paredes coloridas, porque a pessoa se sente bem naquele local, então ela vai acalmando a alma. Então, a inteligência emocional, essa técnica de habilidade humana, ela, por mais que a gente ache, eu não tenho condições,
tem que estudar e aplicar e tentar aplicando nas audiências, né, no nosso dia a dia, com os nossos colegas de trabalho. E a gestão de um escritório, eu acredito que realmente você tem que escolher bons parceiros. Se a gente não acerta na primeira vez, vai para a segunda vez, vai para a terceira. Hoje, inclusive, eu não tô mais sozinha, eu tenho um grupo de parceiros, né, eu tenho as minhas sócias, a gente tem um escritório com várias áreas especializadas e seguimos bem, assim, porque a escolha de parceiro na gestão é muito importante. É bem importante. Parceiros que a gente tem como sócio, que é a nossa expertise, né? Inclusive, a maioria dos empreendedores que vem aqui, quando a gente pergunta qual foi o maior erro na sua carreira, na sua vida de empreendedor, a maioria fala que foi escolha de sócio, se atropelou, acabou iniciando muito rápido ou não fizeram um acordo muito bem feito. E aí foi realmente escolha, porque assim, o parceiro sócio é, além de um contrato, é uma aliança. Com quem tu tá se aliançando? As pessoas têm o mesmo propósito que tu, vocês estão caminhando no mesmo objetivo, senão vem o jugo desigual, né? Um quer uma coisa, o outro quer outra, e aí é um momento isso pode dar errado. Então a importância de ter não só bons parceiros, bons sócios, e também acredito que escolher bem os mentores, né? Não adianta eu ter um mentor como referência e o do Matheus ser uma pessoa completamente aversa, né? Contrária àquilo, ou não dá pra caminhar junto, né? E na parte de gestão de escritório, quero fazer essa pergunta pra ti também. Tem algum erro que tu cometeu? Como que tu reparou e o que tu aprendeu com esse erro durante toda a tua trajetória aí na advocacia, na docência, em toda a tua caminhada? Carol, isso que tu falou agora tem muito a ver com a minha matéria trabalhista, né? Eu sempre falo para as pessoas que as relações profissionais, elas não são uma relação de amizade. Não são. As pessoas falam, meu amigo é meu sócio. Legal, só que ele é teu amigo lá fora. Dentro de uma sociedade e nas relações de empregado, empregador, de prestação de serviço também, mas o foco são essas relações de gestão que tu tá falando e de empregado, empregador, que eu trabalho muito. Todos os meus clientes, 90%, todos não, 90% falam, mas eu ajudei tanto aquela empregada, por que ela me colocou na justiça? Querido, ajuda lá fora. Relações de sócios, relações de trabalho, de parceiro, de emprego, são relações profissionais. Então, o que eu vi? Que a gente tem que formalizar, né? Diferente da nossa vida pessoal, que temos as nossas crenças, temos os nossos propósitos pessoais, na questão profissional a gente tem que formalizar tudo. Por meio de contrato, um contrato bem feito, né, pessoal? Sem dúvida. Com cláusulas específicas. E desde o início eu tive isso, né, com o meu tio, com os meus outros, com o Pedro e com o Carlos, que foram os meus primeiros sócios na carreira. Seguimos muito bem com relação à sociedade em si. Ao final, nós percebemos que cada um de nós tinha uns propósitos diferentes. E eu falei isso para eles, eu falei, olha, o propósito de vocês não tá mais alinhado com o meu, e isso tá tudo bem. O meu grande propósito e sonho, porque é uma coisa que move meu coração, era ser professora, era a docência. E eu precisava estudar para isso, eu precisava fazer um mestrado. E eu não tinha tempo. A gente estava num formato de trabalho que estava me consumindo 12 horas por dia. Então, eu sentei com eles e falei, gente, não tem mais condições de seguirmos juntos essa caminhada. Só que foi muito bom o nosso término, por conta de que eles perceberam isso também, e a gente tinha uma formalização de sociedade. A gente era sócio, a gente rescindiu a nossa sociedade de uma forma muito tranquila, cada um seguiu o seu caminho. No período que eu fiquei sozinha na advocacia, foi sensacional também, porque eu me dediquei muito aos meus estudos. Eu falo que o advogado, ele precisa estudar, e muitos advogados, eles param no tempo, né? Eles deixam que outros profissionais e parceiros e associados façam o trabalho técnico, e não, a gente precisa estudar e se atualizar cada vez mais. Então, nesse momento, eu fiquei bem e estudei muito. Depois disso, eu recebi uma proposta para me associar com um parceiro que eu tenho hoje, e quando eu entrei nessa nova parceria, sociedade/parceria, essa pessoa também pensa como eu, formalizou tudo, fez um contrato, a gente combinou porcentagens, gestão, as despesas, então a gente formalizou tudo. E agora a gente está modificando esse formato para um outro projeto e tá tudo certo, porque foi tudo formalizado. Então eu acho que formalizar e encarar as sociedades e as relações de emprego como profissional
E assim, tem que levar ao pé da letra o que diz a lei civil com relação às sociedades e a lei trabalhista, né? Código Civil, Código Trabalhista, a CLT. Que tem que formalizar da melhor forma possível e da forma correta. Muitos falam, mas tu não confia em mim? Eu confio. Tanto eu confio que a gente precisa formalizar. Se começar a duvidar, a não querer formalizar, não dá certo. Então, eu assim, na minha carreira, eu não tenho motivos de choro no sentido das minhas sociedades, das minhas experiências, porque desde o início foi tudo formalizado e tratado de uma forma muito profissional. Mas algum erro nesse caminho cometeu? Ah, sim. Qual? Qual o maior erro? Eu digo erro... Assim, vamos pensar. Não tem como não errar, não tem como. Todo dia a gente vai errar, o que a gente tem que fazer é reconhecer rápido e corrigir rápido. Mas às vezes o erro, às vezes não, sempre o erro, o nosso erro pode ajudar outras pessoas a não cometerem esse erro, né? Então, durante toda a tua caminhada, teve algum erro, assim, que te custou algo e o que tu aprendeu com ele para exatamente inspirar as pessoas a não cometerem esse erro, né? Na verdade, assim, Carol, o erro que eu vejo, que é o que mais me aflige, eu não sei se, eu não diria ser erro, mas são escolhas mesmo que a gente faz, talvez, naquele momento de correria, de pressa, e é a formação de equipe, né? Então, o que mais me aflige hoje é a questão dos prazos na advocacia. Como eu tenho muitas atividades hoje em dia, eu preciso de uma equipe muito boa. E o advogado perdeu um prazo, perdeu a vida, né? Inclusive, um dos meus erros durante a minha carreira, sim, foi não ter, na minha concepção, aderido a um seguro de responsabilidade civil. Porque qualquer perda de prazo, se foi culpa do meu estagiário, né? Eu digo, ele negligenciou e não me avisou, não anotou no sistema. A culpa é tua. A culpa é minha, porque o meu nome é Juliana Mota Advogados, é o meu nome, né? Então, eu dou um alerta e já falei sobre essa questão com vários colegas meus, vários aderiram a um seguro responsabilidade civil, que o advogado, ele acha que nunca vai acontecer com ele. Eu pensava assim, nunca vai acontecer comigo, até o dia que a minha advogada associada não marcou uma audiência de instrução no processo. No sistema, desculpa. E a gente perdeu a audiência de instrução e teve que pagar para o cliente. Porque a responsabilidade não era dela, é do nome do escritório. Então, o maior erro foi a autoconfiança, né? Que a gente tem que ter, só que a gente não pode ignorar determinadas questões. Então, eu acho que foi não me preocupar tanto e achar que nunca vai acontecer comigo e não aderir a esse plano de seguro responsabilidade civil, porque isso para mim é o que mais aflige na minha carreira da advocacia, é a questão de prazos. Dica importante e prática para quem é da área, porque acho que muita gente não lembra ou não sabe que tem um seguro próprio para isso, ou que pode achar desnecessário, mas dependendo do volume de demandas e de valores que essas demandas têm, né, muitas vezes pode ser uma estratégia importante para prevenção. Inclusive, Matheus, muitos colegas meus falam o seguinte, não, vamos investir em sistemas bons, né? Sistemas de controle de prazo. Hoje em dia, chove de sistemas especializados muito, muito bons mesmo. Temos a inteligência artificial, temos de tudo. Só que o trabalho humano, ele ainda existe por trás dos computadores e dos sistemas. E se a inteligência artificial falhar, a gente não tem controle, né? A gente acha que tem, porque a gente trabalha para isso, mas se a gente perder o controle um dia, nunca ninguém pensa no seguro responsabilidade civil. E é o que, inclusive, alguns órgãos ali da OAB nos falam sobre isso, porque podemos falhar, né? Nós, por meio dos nossos parceiros, empregados, enfim, e uma das formas de sanar isso e a gente dormir um pouco mais tranquilo é aderindo a esses tipos de seguros, né? Pergunta polêmica. Já usa IA, inteligência artificial, no escritório? Não. Tu que faz as peças ou é o ChatGPT? ChatGPT. Gente, ai. Por incrível que pareça, a galera do escritório adora, o pessoal da faculdade, da universidade adora. Eu corrijo os trabalhos, eu falo, gente, se eu pegar isso no ChatGPT é zero. Teses de dissertação. Muita gente faz. Só que muita gente, eu fui aplicar uma prova ontem com consulta, muita gente nem sabe consultar. E eu fiquei impressionada, porque eu tive uma aula, inclusive tem cursos sobre isso, que mesmo usando a inteligência, você tem que
alimentá-la de uma forma correta. Uhum. E o que eu vi? Eu usei o chat para fazer umas notificações, algo básico, que eu acho que é muito saudável. Saudável não, é muito produtivo, assim, Agiliza, Você, em vez de perder lá 10 minutos fazendo uma notificação, ele faz em 1 segundo. E são informações básicas que você só perderia tempo não estudando, mas sim fazendo, né, um documento. Sem conteúdo técnico de estudo. Só que eu não sei ainda, gente, alimentar esse tal desse chat. Então eu não uso. Eu realmente não uso. Assim, eu não tenho paciência. Se eu for alimentar todo o chat, eu faço a petição sozinha. A pessoa sem paciência, Juliana Mota. Tô treinando isso também, para melhorar. E vamos lá. Você usa, Carol? Olha, eu tinha muito preconceito com o chat GPT, mas hoje em dia ele é muito prático para essas coisas, né? Assim, criar uma notificação, algo mais simples, e sempre vai ter que ter o trabalho do advogado para avaliar se aquilo que o chat colocou é correto, se ele mencionou o artigo certo, até porque cada caso é um caso do cliente. O chat não está conversando com o cliente para entender a demanda do negócio dele, a demanda da sociedade dele, ou da cobrança que ele precisa fazer. Então, o advogado, as pessoas vão falar, não vai precisar mais de advogado. Vai precisar de advogado, porque a gente vai precisar continuar estudando a lei, a gente vai precisar continuar se aquilo que a inteligência está trazendo é correto ou não é. Então, é ponto pacífico, me sujeitei. E realmente... Viva o chat, viva o chat. E realmente, olha, ajuda bastante, mas não tem como ele esgotar o nosso trabalho. Não tem como. Ele é um aliado, né? Sabendo usar, ele é um aliado. Só que também a gente tem que tomar cuidado para não emburrecer e continuar estudando. Porque se a gente deixar tudo pro chat, vai acontecer isso aí. Os alunos hoje, eles não conseguem nem mais fazer uma prova com consulta, porque não sabem consultar, eles só sabem pedir no chat, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que a gente tá num marco assim, ó. A galera da nova geração, está muito prejudicada porque tá vindo com chat, com a inteligência artificial, com a rede social. Nós, velhos, vocês não tanto, mas eu, principalmente... Velhos, fale por si. Isso, fale por mim, exatamente. Vocês são jovens ainda, estão no meio termo, querido. Nem tão jovens assim, estão no meio termo. Não, Matheus é super jovem. Não, mas ela tá falando dos mais jovens. Eu tô falando dos meus alunos de 18 anos, né? Sim. Vocês não têm 18 anos, 19 anos. Eles já vêm com isso desde nascimento. Eu não vim com isso desde nascimento. Então, eu até realmente, assim, a galera do escritório usa muito o chat, mas eu não sei, me irrita um pouco, porque tem que ficar ali, alimenta, e bota o nome da parte, bota isso, bota aquilo. Daí isso pra peça. Isso para peças, Mas eu acho que para questões que não precisa de estudo, um simples documento formal, eu acho ótimo, acho que tem que usar. Só que o que eu vejo dessas duas gerações? A nossa mãe, enfim, que ainda é profissional, ele não usa, porque não tem paciência para isso, porque a gente não veio dessa origem. Agora, quem veio com essa origem desde o nascimento, o meu filho, por exemplo, eu tenho um desespero. Já não vai saber ficar sem. Exatamente. Ele precisa estudar para usar subsidiariamente esse chat, mas daí eles não querem. Eles não querem, eles só querem o chat porque, eu vou ficar perdendo tempo, eu quero ver videogame, enfim. Isso me preocupa, eu vejo isso. Na questão da inteligência artificial, que quem já nasceu com ela tem que ter uma atenção especial. E nós, né, eu principalmente, os meus colegas, a gente tem essa noção, que é para questões pontuais e as questões que merecem atenção, que tem, óbvio, fatos específicos. Tem que uma ser ferramenta que auxilia, que ajuda, mas que não pode substituir o trabalho do advogado, porque é um trabalho técnico que a gente estudou 5 anos a lei, a gente ficou 5 anos dentro de uma faculdade para entender como que a gente pode aplicar a lei em favor dos nossos clientes, né? Isso mesmo. Eu tenho mais uma pergunta polêmica. Polêmica, gente. Para mim é polêmica, né? Eu vejo muitos advogados que acreditam que precisam ter algum cargo dentro da OAB para fazer currículo, para gerar autoridade, para... Eu particularmente não concordo com essa visão. Eu acho que a gente cria currículo com a nossa autoridade, com o nosso estudo, com o nosso conhecimento. Mas tem advogados, eu sei que tu é conselheira da OAB, né? Eu queria entender o teu ponto de vista com relação a isso. Eu sou presidente da comissão não sei o que da OAB e isso me favorece. Qual que é a tua opinião sobre isso? A minha opinião sobre isso, Carolina Mota Bergler, é uma opinião muito positiva, um pouco diferente da sua talvez, porque o que eu acho que o profissional ele tem que estar nos lugares, ele tem que servir, ele servindo, ele estando, ele fazendo, ele se torna autoridade
de alguma coisa. Você sendo um membro da OAB, exemplo, você sendo um presidente de alguma comissão, você faz pela sua categoria. Então, eu nunca fui presidente de comissão, mas o presidente da comissão de direito trabalhista, ele vai lutar por mim, que sou advogada trabalhista, caso um juiz demore para despachar meu processo, caso eu seja tratada de uma forma errada, diferente, ilícita, que eu conceitue por alguma autoridade judiciária. Então, você estando na OAB, você é obrigado a servir. Se isso é a motivação da pessoa, de fato, né? Mas você se torna uma autoridade e você se torna o quê? Conhecido. Então, você se torna conhecido pelo que você faz, não pelo que você é. Porque você estando dentro da OAB, você não pode ficar assim, oi, tudo bem, eu sou presidente. Não. Você tem que servir a sua categoria. Você servindo, tanto é que todos os membros ali, os conselheiros, são juízes. O conselheiro, eu não sou mais dessa gestão, eu fui da gestão passada. O conselheiro, ele analisa os processos contra advogados. Então, eu dou uma sentença para os meus colegas. Se eu acho que ele fez um ilícito, que se a carteirinha dele tem que ser cassada ou não, eu faço isso como conselheira. Então, eu não fico lá, oi, eu sou conselheira, linda, de batom e escovando o cabelo. Não. Eu tenho que fazer. Você dentro da OAB, você tem que fazer. O presidente de comissão, se o presidente de comissão não faz nada, ele já impeachment, já sai. Então, você estando nesse órgão como membro, a presidente da OAB hoje, ela faz e acontece. Ela faz e acontece para nossa sede balneária, para ter, talvez, hoje foi implementado, não sei quando, uma quadra de pádel, para a gente ter mais atividades recreativas, tem que fazer junto, tem que mandar ofício para algum órgão porque está acontecendo alguma coisa. Então, tem que ser ativo. Você sendo ativo e servindo, você vai ser conhecido. E por isso você vai ter influência pelo que você faz, né? Não pelo... Então, tu acha que é relevante para o currículo, que o advogado que está ali, ele tem uma visibilidade maior e por isso... Isso, não que ele tenha... Ele pode fechar mais clientes na prática, assim. Pode ser, sim. Ele não é que ele tenha influência, mas ele vai adquirir mais autoridade por conta da visibilidade da pessoa dele. Uma coisa assim, eu, por exemplo, hoje eu trabalho com ex-juiz trabalhista. Ele foi juiz e hoje ele é aposentado. Mas as pessoas que vão no escritório falam com ele, ok, e alguns clientes deles falam comigo, porque eu sou parceira, eu já fui sócia dele, só que as pessoas têm que conhecer a Juliana Mota, o trabalho da Juliana Mota. E os meus clientes, eles querem o meu trabalho. Não porque eu sou sócia de um ex-juiz, que um ex-juiz trabalhista, ele já julgou muitas causas, ele é uma pessoa que passou no concurso, ele é uma pessoa de renome, tanto pessoal quanto profissional, particularmente o Dr. Ricardo, mas não, é pelo que ele fez, é pela figura personalíssima. E não, eu acho que não causa influência, mas tu mostra o teu trabalho e as pessoas passam a confiar em ti. Porque eu falo o seguinte, quando tu trabalha com serviços, tu trabalha com confiança. Produto não. Se tu trabalha com esse tipo de produto, com esse copo, ele tem que ser bonito e deixar água gelada, ponto. Eu não preciso confiar nesse copo, eu preciso que ele tenha os requisitos para eu comprá-lo. Ele seja visivelmente bonito, se eu conceituo algum produto pelo visual. O advogado, o serviço, não. O cara tem que confiar em ti. Ele tem que te ver, ele tem que confiar. Tu tá fazendo, tu tá acontecendo, tu tá na mídia, tu tá isso, tu tá... Pô, esse cara é bom porque ele sempre faz. Então, eu acho que se você ocupa algum cargo dentro da instituição da OAB e você faz, e você continua fazendo, você sim, assim como eu falei no início, eu busquei fazer uma pós-graduação que me colocasse no meio dos juízes trabalhistas para eles verem quem eu sou, Juliana Mota. Então, eu acho que, não que cause influência, mas você tem visibilidade muito maior, sim. Tem um ponto positivo que... Eu estou participando de algumas comissões, por exemplo, na de tributário, semana passada, na última reunião, teve uma decisão judicial que beneficiava os advogados da cidade de Itajaí, questão dos honorários de sucumbência, onde não era mais devido um imposto municipal. Só que nenhum advogado que está fora da OAB sabe disso, porque não foi divulgado. Viu? Então, a gente estava conversando como seria feita essa divulgação para realmente ajudar os outros advogados, porque... nem 5% talvez participe ativamente. Sim. Então tem muita gente fora. Sem contar outras comissões, por exemplo, tem uma comissão agora de
gestão e empreendedorismo jurídico. Essa tu ia gostar, Carol? Que a próxima reunião vai ser sobre vendas na área da advocacia. Legal. Na comissão de direito imobiliário tem um grupo lá de dúvidas práticas, assim, dúvidas de cartórios. Tem muitos cartórios que fazem exigências ali no registro de imóveis que são um pouco estranhas. Sim. Então o pessoal já vai comentando, tem muita gente que já trabalhou internamente e acaba conseguindo passar a visão de como funciona um cartório por dentro. E isso é uma outra visão que o advogado, às vezes, estando só no escritório, acaba não vendo e não vivenciando. Para visibilidade e adquirir conhecimento, né? Porque a gente está reunido com os colegas e a gente compartilha as atualizações do nosso segmento. Eu acho super positivo. O que eu quis trazer é que eu não acho que contribua para fechamento de cliente. Tu dizer que tu faz parte de uma comissão. Eu acho que não funcionaria como uma estratégia de venda, digamos assim. Mas talvez o que se aprende lá, o que se atualiza lá, te leva a conseguir ter uma capacidade técnica maior na hora de fechar com um cliente que aprecie muito aquilo que você fale na hora da reunião. Isso, e estando ali dentro, você vê outros nichos, outros caminhos e vai agregando, né? Vai buscando outras coisas, vai tendo outras estratégias. Falam que a comissão trabalhista é muito ativa, né? Muito ativa, muito ativa. Eu participei pouco, porque, como eu falei, eu tenho muito compromisso, assim, agora mesmo com a docência, mas eles são muito ativos, eles são bem concentrados, assim, na defesa dos advogados, do tratamento, no judiciário. Eles fazem muitos eventos com o judiciário, com os juízes trabalhistas, para realmente agregar esse tratamento e agilidade com os processos, que isso é o que a gente precisa, né? Tanto é que casa muito com a minha personalidade a Justiça do Trabalho, porque é muito rápida. A Justiça do Trabalho é muito célere, diferente da estadual, que para despachar demoram meses, né? E falando um pouco do trabalho na prática, você atende só empresas, certo? Só empresas, hoje sim. E como que funciona a metodologia de trabalho quando uma empresa vai te contratar? Normalmente, quais são as dores dela, o que ela busca e também como que é a tua forma de trabalho assim que tu é contratada? Quando eu entro numa empresa que me contrata, a primeira coisa que eu faço e que eu proponho é uma auditoria trabalhista, que é analisar a documentação dos empregados para verificar se eles cumprem exatamente o que diz os instrumentos normativos daquela categoria, tanto da empresa quanto dos empregados, e cumprem o que diz a lei. Porque as empresas, eles fazem ou eles pedem para o contador fazer o que eles querem. Muitas vezes até algum outro contador fala, olha, mas isso não pode. Não, mas eu quero. Então eles fazem de acordo com o que eles querem, que eles acham mais pertinentes. E sabe, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que as pessoas, elas têm uma visão errada da lei trabalhista. Eles falam assim, a lei trabalhista é muito onerosa. Mas o empregador se preocupa com o imposto e não com a lei trabalhista. Se você pagar mais salário para alguém, você tem que pagar mais imposto para o governo. Então, isso impacta também, isso quer dizer também, isso fala também sobre a lei tributária, sobre a questão tributária, que tudo é casado, né? Então, assim, muitas vezes o empregador, ele quer pagar menos na folha, digamos, mas não tem conhecimento de outros benefícios que podem ser pagos que não têm natureza salarial, porque o contador, né, atende muitas pessoas, não tem essa obrigação, enfim. Então, eu analiso a documentação da empresa junto aos seus empregados e a contabilidade, verifico se o regulamento interno versus lei e versus instrumentos normativos estão sendo cumpridos para sanar se alguma sangria desatada que tenha, para que a partir daí a gente comece a regularizar a forma de, eu falo que é o contrato realidade, né? O modus operandi da empresa junto com a questão formal, que é o contrato de trabalho, que é o pagamento, os olerites e tudo mais. E se o empregador não concorda com alguma coisa ou outra, a gente deixa ciente de que ele tem um passivo. Pode futuramente ter um passivo. Calil, coloca a tradução de modus operandi aí pra nós depois, tá? Por favor. Contrato realidade, então. E seguindo nessa linha, eu começo a trabalhar com as relações dentro da empresa. Então, assim, tem um empregado que não tá legal. Teve o caso do seu José numa empresa que chegava embriagado todo dia na empresa. Complicado. E a empresa me ligou, meu Deus, doutor, ele tá muito bêbado. Eu falei, não, vamos lá ver. Seu José, o que tá acontecendo, seu José? Ai, doutora, minha mulher me largou. Ai, meu Deus, eu tô muito mal. Eu falei, não tá, abracei ele. Falei, calma, vai pra casa. Nesses casos, o que a empresa faria se não tivesse uma assessoria até pautada nessa questão de habilidade humana que eu falei? Daria uma advertência, porque não pode chegar alcoolizado na empresa, não pode, isso é inadmissível, é falta grave, mas eu,
com o meu trabalho, eu avalio toda essa questão humana de relação empregado-empregador. Aquele cara não tá legal nesse setor. Talvez em outro, vamos testar? Mas não pode testar de acordo com a lei. O que a gente pode fazer? Então, eu começo a gerir mesmo as relações de emprego, né, de trabalho, empregado-empregador dentro da minha cliente, dentro da empresa. Deve ter muito empresário que quer usar o MEI para camuflar o CLT, né? Com certeza. A gente vê certeza. bastante isso, porque tem muita gente que nos pede contrato de MEI. Mas dependendo da maneira que essa pessoa vai ser tratada dentro da empresa, ela não pode ser MEI, ela tem que ser um CLT, né? Isso é o modus operandi, Carolina Bergler. É o Isso aí modo de mesmo. operar, sim. Exatamente. Se tem subordinação, pessoalidade, se a pessoa tem que cumprir horário, cumprir normas, né, regras, e for descontado algo do salário se ela faltar sem justificativa, não tem como ela ser autônoma MEI, né? E normalmente, quais são os 3 maiores erros de empresas ligadas na parte trabalhista? Não querer pagar o salário na folha e querer transformar um empregado em autônomo, não o tratando como autônomo. É a maioria. A maioria. Só que hoje a gente tem já está vindo a ventos médios e fortes na nossa legislação por conta de algumas decisões do STF que é permitido sim pejotizar alguns tipos de profissionais. Exemplo, profissionais que têm altos salários, que é o empregado hipersuficiente, a lei diz que existe já essa figura, se ele ganha mais de 14 mil reais. Se o empregado, se esse profissional, ele tem uma faculdade, ele tem terceiro grau completo, e ele tem um grande poder de não inteligência, mas de capacidade intelectual. E como que se prova isso, né? Diante desse Formação profissional, em faculdade. exemplo disso, Carol, a gente tem um julgado no STF de uma arquiteta. A arquiteta era CLT, carteira assinada, ok. E ela ganhava 3 mil, e 5 mil, e 8 mil, e foi recebendo mais. E o empregador dela falou, olha, às vezes tu chega às 10 da manhã, né, tu faz os projetos que a gente pede e tal. Por que tu não vira autônoma? Tu pode trabalhar para outras empresas, prestar serviço para outras empresas, pra gente também. Abre a tua empresa e a gente te contrata por meio de contrato civil, né, autônomo. E ela fez isso. Só que eles continuaram trabalhando da mesma forma e ela recebendo o triplo do que ela recebia e ela entrou com uma ação pedindo vínculo. E o STF falou que não, que por conta de que ela começou a receber o triplo, ela tinha faculdade, ela trabalhava para outras pessoas, ela tinha uma certa autonomia. Legal. Por mais que ela tivesse essa pessoalidade, alguns requisitos ali do vínculo, ela... Tem gente que acha que a lei trabalhista vai só favorecer a empresa, né? É um pensamento errado. Mas tem esse equilíbrio, né? Tem, com certeza. O que protege-se é a relação. Com certeza, Carol, na lei diz, e um dos princípios do direito do trabalho é a proteção do empregado. Desde os primórdios da escravidão, Revolução Industrial, né, eles eram muito explorados, veio os primeiros direitos lá em 1935, 34, só que o que preza-se na lei é a relação empregado-empregador e esse equilíbrio, essa harmonia, né, não se beneficia alguém. Se tem dúvida, é claro que é a favor do empregado, só que a lei é para ser cumprida. Se não cumpre-se a lei, tem a penalidade, né? Ju, a nossa equipe de marketing deixou uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e algumas pessoas fizeram perguntas diretamente para você. Eu vou ler aqui algumas perguntas e você vai respondendo pra gente, por favor. Sim. Você que tá assistindo aí, presta atenção, agora é importante, hein? Ju, quando um empresário vai fazer a dispensa de um funcionário sem justa causa, quais são as prevenções e os cuidados que ele precisa ter nesse momento? Então, Matheus, para dispensa sem justa causa, o empregador não pode descumprir os prazos legais. Quais são eles? Principais: pagar as verbas rescisórias em até 10 dias do último dia trabalhado, do último dia do aviso prévio cumprido ou da rescisão ali do aviso prévio da comunicação do aviso prévio indenizado, e pagar em dia também a multa de 40% do total de FGTS. Então, esses prazos são importantes. Exemplo, se o empregador paga a rescisão depois dos 10 dias, ele tem que pagar uma multa no valor do salário do empregado. Então, tem que se atentar aos prazos de pagamento. E se for uma dispensa com justa causa? Dispensas com justa causa, elas são motivadas por faltas graves do empregado. A gente tem um artigo na CLT que tem um rol que não é taxativo, mas ele traz quais seriam as faltas graves cometidas pelo empregado que pode gerar uma dispensa por justa causa. A pergunta mais frequente é o seguinte: doutora, quantas advertências eu tenho que aplicar para dispensar por justa causa? A minha resposta é sim, não temos um número exato na jurisprudência ou na lei. Você pode aplicar 1, 2, 10, 20. Porém, o que eu sempre analiso é a gravidade da falta grave.
Então, uma pessoa chegou embriagado, seu José que eu comentei, chegou embriagado no trabalho, uma vez, 2, 10, só que ele estava com problemas graves emocionais. Então, a gente não aplicou advertência no primeiro momento, e se ele reiterasse isso com depois da nossa assistência social, da nossa acalento ali, realmente a gente começaria a aplicar advertência. Agora, diferente de um empregado que chegou embriagado, totalmente embriagado no ambiente de trabalho, quebrou uma máquina e deu um soco no colega. Isso não tem nem que ter advertência ou suspensão, já tem que aplicar justa causa na hora, porque é um ato irreprovável, é uma agressão física. Então, assim, a falta grave, ela é elencada ali nos incisos do artigo da CLT, mas você tem que ver a gravidade dessa falta, a intensidade, enfim, é subjetivo, né? 7, por exemplo, teve um caso que um funcionário faltou 7 vezes injustificadamente, não avisava e causava prejuízo para a empresa toda hora, porque ele não vem, hoje ele vem, todo mundo ficava nervoso até. Depois de 7 advertências, justa causa, ele entrou na justiça, pediu reversão, não conseguiu. Porque foi provado que foram dadas 7 advertências, 7 chances e o cara... Tem outra coisa que é muito comum, que é aquele famoso acordo, quando o funcionário sai da empresa. Na prática, a empresa pode realmente fazer um acordo com o funcionário e mostrar que foi uma dispensa com justa causa... Desculpa, sem justa causa, e assim o funcionário ter direito aos benefícios, ou isso é proibido? E também, quais são os cuidados que a empresa precisa ter quando o empregado, ele pede uma demissão e ainda pede um acordo para a empresa? Isso, Matheus, que tu tá falando era muito recorrente, hoje ainda é, só que diminuiu bastante. Por quê? Não é isso que tu falou é proibido, não pode o empregado pedir demissão e querer fazer um acordo para, exemplo, devolver a multa do 40%, que é um dos direitos que ele teria de verbas rescisórias na dispensa sem justa causa. E por conta dessa prática comum, a reforma trabalhista de 2017 trouxe uma nova modalidade de rescisão contratual, é a modalidade por vontade mútua. Ou seja, o cara não tá mais a fim de trabalhar com o empregador. O empregador não quer dispensá-lo. O que eles falam? Olha, vamos fazer um acordo. Então, hoje, a lei legalizou o tal do acordo, todavia, não como fazia-se. Como que fazia-se? Quando tu dispensa sem justa causa, o empregado tem direito a se habilitar no seguro-desemprego e sacar o FGTS. Nessa nova modalidade, o empregado não vai ter direito a se habilitar no seguro e vai poder sacar 80% do FGTS. Então, tem algumas questões que ele não vai conseguir fruir 100%, mas 80% pelo menos. Porque ele quer se demitir. Então, antes ele nem ia sacar o FGTS. Com essa nova modalidade, ele saca 80%. Além disso, dispensa sem justa causa. Ele receberia o aviso prévio, nessa mútuo acordo ele recebe 50% do aviso prévio. E a multa do 40%, que é o que eles mais gostam, sobre o saldo de FGTS, ao invés de 40%, nessa modalidade ele vai receber 20%. Então é bem equilibrada essa modalidade para ambas as partes, né? Não é nem 8 nem 80, e solucionou essa fraude que acontecia, né, de acordo ilícito por parte, né, do empregado e empregador. Muito bom. Encerramos as perguntas? Encerramos. Até porque, tá estourando o nosso tempo aqui. Se deixar, a gente fica aqui a manhã inteira conversando. Mas eu quero te fazer uma última pergunta. Na verdade, a gente pergunta isso para todos os convidados aqui. Um conselho, né? Considerando que esse teu conselho, essa tua frase vai ficar exposta num museu mundial e todas as pessoas vão passar por ali, que conselho tu daria para os empreendedores, para esses acadêmicos que estão se formando, advogados recém-formados? Qual que é a tua frase final para a gente fechar o podcast? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quem fica parado não chega a lugar nenhum. A vida é movimento, faça acontecer e principalmente faça acontecer de acordo com o que move seu coração. Não para você ser feliz, porque a felicidade são momentos, mas para que você consiga atingir o seu propósito e objetivo sendo exatamente quem você é. Muito bom. Muito legal. Profundo. Queremos te agradecer novamente pela presença e pela disponibilidade. A gente sabe que hoje o tempo é escasso, né? Então, muito obrigada por ter vindo até aqui, por ter passado o teu conhecimento. Com certeza, acadêmicos, recém-formados, advogados jovens vão pegar um pouco da tua experiência, não vão cometer os mesmos erros e vão aí se inspirar com a tua história. E parabéns pela tua caminhada. Muito obrigada e com certeza, futuramente nos veremos em novos episódios. Com certeza, gente. O tempo foi tão escasso que a próxima sessão de perguntas seria como é ser irmã mais velha da doutora Carolina Begler e quais são os segredos dela
É um campo De pessoal infância, agora, né, gente? Porém, não deu tempo, fica pra próxima. Fica pra próxima. Isso, a gente fala sobre isso no próximo podcast. Com A gente certeza. marca só eu e você e fica conversando com o pessoal. Isso aí, Matheus, combinado. Mas muito obrigado pela presença, Ju. Obrigada. Falar que foi um prazer aprender com você sobre tudo que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, na faculdade. Sei que você ensina muitas pessoas, também ajuda muitos empresários a lidar com essa parte difícil que é a trabalhista. A relação, né? E com certeza essa história, toda essa nossa conversa, vale um podcast. Então, muito obrigado pela presença e te aguardamos em um próximo momento. Gente, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Como a Carol falou, nosso tempo é escasso, mas é um prazer estar com pessoas que agregam na nossa vida e vocês são uma dupla, assim, sensacional. Estou muito feliz de ver a minha irmã sendo sócia e dividindo a carreira dela, a vida profissional contigo. Matheus, te admiro muito também. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, eu desejo que o caminho de vocês continue prosperando muito. E agora, parceiros, né, vamos atingir os picos mais altos das montanhas. Obrigada, tá, gente? Um beijo pra vocês.